Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô com uma nova ideia de começar a gravar alguns vídeos com gameplay de fundo. Eu vejo que tem bastante youtubers, né, que fazem dessa forma. Então, eu decidi tentar pra ver se dá certo. Mas hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que me pega muito, sabe? Gente, se vocês escutarem algum barulho de carro ou moto é porque aqui na minha rua é muito barulhento, então relevem. Mas eu queria falar hoje sobre um assunto que hoje mesmo eu tava refletindo, é, né? Por eu ser uma pessoa que é da geração Z, eu sempre me pego refletindo sobre essas coisas. O quanto que a nossa geração ela é diferente das antepassadas. Por exemplo, vocês também têm a sensação de que hoje em dia parece que é muito mais difícil uma pessoa que é geração Z dar certo assim na vida, dar certo, digamos que ter ali uma casa, ter uma família, tendo ali uma vida estável, que a maioria das pessoas da geração Z tem esse sentimento, sabe? Que é muito mais difícil, parece que hoje em dia. Por exemplo, a forma que nossos pais falam, né? Que antigamente, tipo, nossa, 30, 40 mil ali você comprava uma casa. E, e aí, você tendo uma faculdade, antigamente você praticamente tinha emprego garantido. E hoje em dia parece que é muito mais difícil. Você tem que ter muita coisa, tem que ter faculdade, tem que ter curso disso, daquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. E parece que não dá certo as coisas. Aí você olha na internet assim, tem aqueles coach de 15, 16 anos falando que ganha 10, 20 mil. Às vezes eu, né, claro, eu desconfio que não seja verdade isso. Mas parece que às vezes que tá todo mundo ficando rico assim, menos você. Você não fica rico. A gente entra ali no Instagram, por exemplo, e vê, né, pô, muita gente milionária, muitas pessoas jovens, empreendedoras, né? Você olha ali, poxa, a pessoa tem 18 anos e já tem um negócio já, né? Que ganha, aparentemente ganhando bem. Influenciadores com 20 anos ali ganhando muito dinheiro, com coisas que aparentemente é simples, assim, sabe? Porque ali as redes sociais parece que elas estão meio distorcidas, assim, porque a gente só vê a parte boa, assim, sabe? Ninguém posta no Instagram a parte ruim. Até tem umas pessoas que postam, mas é muito difícil, sabe? E, e também, como eu comentei antes, né? O custo de vida hoje em dia parece ser muito maior. Comprar uma casa antigamente parecia ser muito mais fácil. Às vezes não era tão fácil, né? Porque, claro, os salários também eram menores, mas parecia que era muito mais acessível você comprar uma casa antigamente do que hoje em dia. E da faculdade também, por exemplo, antigamente, se você tinha uma faculdade, você tinha emprego ali praticamente garantido em qualquer lugar, qualquer cidade. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você precisa ter faculdade, precisa ter pós, precisa ter é, vários cursos, precisa saber um monte de coisa para talvez, né, talvez conseguir um emprego ali que seja meramente bom, né? E também hoje em dia, para você comprar uma casa sendo um jovem é praticamente impossível, né? Para você alugar também, você até consegue alugar, mas você trabalha para pagar o aluguel praticamente. E e os salários também, os salários parece que o tempo foi passando e não acompanhou o custo de vida das pessoas. Principalmente para quem é mais jovem, porque quem é mais jovem, normalmente ele não tem experiência em muita coisa, não tem curso em muita coisa. Aí a pessoa não consegue sair da casa dos pais. Por isso que tem muitos jovens aí com 25, 26 anos que ainda moram com os pais. Porque a pessoa não consegue ganhar bem, não consegue comprar uma casa e a pessoa vê o, o custo
do aluguel e a pessoa para e pensa, cara, não compensa eu pagar aluguel porque eu vou trabalhar só para pagar o aluguel, entendeu? E eu não sei como foi com vocês, mas comigo sempre teve aquela meio que pressão, assim, de dar certo, sabe? Meu Deus, gente, acabou de começar a passar o trem aqui, eu vou ter que cortar um pouquinho aqui o áudio e continuar depois, senão vai ficar muito barulho de trem. Bom, agora parece que diminuiu um pouco o barulho. Mas, como eu tava falando, a gente que é da geração Z, a gente tem, pelo menos eu, a gente sofre muito essa pressão, sabe, de ter que dar certo, sabe? De ficar rico antes dos 30 anos, de ter o nosso próprio negócio, ter liberdade financeira, viajar o mundo. Porque a gente olha muito isso no Instagram, sabe? Às vezes eu penso que a gente tem que dar um tempo, assim, de mexer um pouco em rede social, de ver vídeos que faz com que a gente compare a nossa vida com a vida de outras pessoas. Porque na realidade é trabalhar, pagar a conta e tentar evoluir devagar. Nem sempre vai todo mundo ficar multimilionário antes dos 30 anos. Nem sempre vai dar tudo certo, sabe? Só que a gente, por ser geração Z, a gente tem muito esse estigma de ser a geração mais informada, a que teve mais acesso à informação, a que tem ter mais oportunidades online, né, para trabalhar online. Mas também a gente é a geração que mais sofre ansiedade, mais se compara, né, entre a gente mesmo e que mais tem pressão social, por conta, né, de ser a geração que tem ali o fácil acesso à informação, né? Só que a gente fica muito tempo na internet e que cria essa ilusão, assim, sabe? Por exemplo, a gente entra ali no Instagram, ele é como se fosse uma vitrine distorcida da realidade. Que ele tá cheio de empreendedor que fez sucesso jovem, cheio de gente que ficou milionário fazendo dropshipping, mas que um em cada 100 dá certo. Ou é aquele cara que é trader que ganha 50 mil por mês. Ou o influencer que largou o emprego para viver de nômade digital. Só que isso é uma vitrine distorcida. Você nunca... Ali no Instagram você não vê quem tentou e quem falhou várias vezes. Ou quem investiu no negócio e perdeu dinheiro. Ou quem já fez 1.500 ideias e desistiu de todas. E que só posta ali a parte boa, né? E por postar essa parte boa é que faz com que vários jovens da geração Z façam essa comparação de vida, né? Pô, por exemplo, no meu caso, eu tenho 25 anos ou 24. Enfim, tenho 24 anos e eu fico vendo vídeos e fico me comparando, né? Pensando, pô, cara, como que as pessoas conseguem ganhar tanto dinheiro e eu aqui me esforço, tento fazer isso, tento fazer aquilo e não consigo sair de nenhum lugar, sabe? Parece que a gente fica estagnado. E eu fico pensativo sobre isso, porque será que todo mundo consegue mesmo ser bem-sucedido sendo jovem? Ou as pessoas realmente mentem muito, sabe? Ou mentem muito bem. Outra coisa, né, que você pode comparar também, que eu tava refletindo esses dias, é sobre aquele iPhone 17 Pro Max laranja lá. Parece que todo mundo tem um celular daquele. Tipo, não parece que aquele celular custa 17 mil reais. Parece que na rua todo mundo tem um daquele celular e eu fico pensando, como que todo mundo tem um celular desse se ele é 14 mil reais? 14 ou 17, não sei, mas é essa a média de valores. Se você levar em conta o salário mínimo, né, que é 1.600, como que uma pessoa que ganha 1.600 consegue comprar um celular 17 mil? Sabe? É uma coisa que não bate muito assim com a realidade que a gente tem no Brasil. Até se você pesquisar o salário médio do brasileiro, né, ele fica ali em volta de 3 mil, mais ou menos. Então, como que uma pessoa que ganha 3 mil
consegue comprar um iPhone 17 Pro Max, que é 17 mil reais, por aí, eu acho. É uma coisa que, pra mim, não bate assim, sabe? E, e aí eu fico refletindo sobre essas coisas que é estranho, assim, sabe? Mas, trazendo, né, um ponto mais reflexivo aqui pra uma coisa que eu sempre penso, né, pra também tentar auxiliar aí as pessoas que são da geração Z que estão vendo esse vídeo, é que sucesso não tem idade. Você não tem idade pra ter sucesso. A gente que é da geração Z que fica se cobrando por isso, fica se comparando com isso, né? Mas olhem só, tem casos, né? Por exemplo, o Steve Jobs ficou rico ali com 18, 19 anos. Mas tem casos que as pessoas ficaram ricas depois de velhas. Por exemplo, o dono do KFC lá, ele fez sucesso mesmo quando ele tinha 52, 53 anos, sabe? É claro, ninguém quer ter sucesso dos 50 anos. Mas a vida não é uma corrida, né? Você não tá competindo com ninguém. Você pode se comparar, você deve se comparar para tentar melhorar, né? Mas você tem que levar em conta que às vezes você não teve a mesma oportunidade que outras pessoas tiveram. Você não teve a oportunidade de estudar na melhor escola da sua cidade, de fazer a melhor faculdade da sua cidade, do seu estado, como algum colega seu foi, entendeu? E também às vezes você tem aquele fator QI, né? Quem indica. Às vezes você tendo a pessoa consegue vagas de emprego melhor, cargos melhores, né? Oportunidades melhores, tendo somente alguma indicação. E isso não tem muito, sabe, o que você fazer. Por exemplo, você não consegue. Claro, você pode tentar conhecer mais pessoas, mas isso não garante que a pessoa vai te indicar em algum lugar, sabe? Talvez, os que eu sempre penso que talvez a gente não esteja atrasado assim para as coisas, mas que talvez a régua da internet que esteja muito acima, assim, sabe, do que é a realidade, esteja assim num, num pico assim que seja muito diferente assim do que a gente vê, porque a gente entra no Instagram ali só dá gente bem sucedida, jovens empreendedores que estão fazendo muito dinheiro, muito sucesso. E no YouTube também, né? Você vê muitos vídeos ali. Por exemplo, um vídeo que eu vi hoje que me deu a ideia de fazer esse vídeo, né? O título do vídeo era assim: tenho 20 anos e ganho 10 mil reais por mês. E aí, vendo o vídeo, o cara fala: não, eu trabalho 1 hora por dia e ganho 10 mil reais por mês. Você fica pensando nisso, né? Cara, como que ele ganha? Você fica curioso pra ver esse vídeo, né? Você fica pensando como que o cara ganha 10 mil trabalhando 1 hora por dia com 20 anos. Você fica curioso de saber, querer entender por que aquele vídeo, como que aquele cara consegue, né? Ganhar 10 mil só com 20 anos, trabalhando 1 hora por dia. E aí você faz a comparação, né? Você, poxa, mas por que eu sou mais velho e não consigo fazer o que esse cara tá fazendo, sabe? Você tem essa comparação. Mas só pra concluir, né, esse vídeo, né, pra não ficar muito grande também, que eu acho que já deu já uns 15 minutos por aí, queria perguntar se vocês também têm esse sentimento de que às vezes você tá atrasado em relação às outras pessoas e também se vocês acham que hoje em dia claro, tem que ser realista, né? Tem que levar em conta a situação de antigamente e a situação de hoje em dia. Se vocês também acham que hoje em dia tá mais difícil pra gente, que é a geração Z, em relação à geração dos nossos pais e tudo mais. E como que vocês lidam com isso? Porque às vezes eu me paro refletindo.
sobre isso, tipo, sobre tudo isso que eu falei, de fazer comparação com outras pessoas mais jovens e de tentar fazer várias coisas diferentes, ideias, né, que a gente pesquisa no Google aí de como, né, ter uma vida estável, o que fazer para ganhar dinheiro e tudo mais, mas que acaba não dando certo ou enfim, vocês entenderam, né? Não quero me alongar mais para não continuar no assunto, mas isso é uma coisa que eu conseguiria falar assim, 1 hora assim, direto, sem pausa, de tudo as coisas que eu penso sobre esse assunto. Beleza? Comentem aí pra mim então se vocês sentem isso, se vocês acham que tá mais difícil, experiências pessoais de vocês, se você já viu alguém mais novo ganhando muito dinheiro, igual eles afirmam, se você já se comparou com alguém, se já se sentiu atrasado. É isso. Fico por aqui então. Até o próximo vídeo.